Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como fabricar essa luminária incessativa aqui, ó. Eu tinha um pedaço de madeira que tinha um buraco no meio e não tinha muita ideia do que fazer com ele. Tive a ideia de fabricar essa luminária e é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bora lá? Para a gente transformar isso aqui numa luminária, para começar essa peça é grossa demais. Nós temos que abrir ela no meio para ela virar duas. Porém, essa parte aqui ó, já está totalmente separada e aqui ela tem um trincado que já está de um lado ao outro. Então tá mole essa parte aqui. O que eu vou fazer? Tenho aqui um pedaço de MDF, vou parafusar ele de um dos lados, do lado que eu pretendo que seja o de cima, porque eu não quero que esses furos apareçam depois, né? Para ele reforçar isso aqui para a gente poder fazer o corte aqui, porque eu quero abrir isso aqui no meio para ficar mais fino, tá? Então, para começar, nós vamos reforçar isso aqui colocando esse MDF. Galera, para mim poder fazer esse corte, eu coloquei a peça aqui no chão, tá? Eu vou colocar esse pedaço de MDF aqui dentro, para ele travar aqui a peça, ó. Não vai segurar muito, é mais para ela ter um certo ponto de apoio, porque quando a gente está com uma peça tão pequena assim, ela vai mexer durante o corte da motosserra, né? Então a gente precisa que ela tente ficar um pouco mais parada. E peças que já estão cortadas, ainda está muito grossa, mas já estão menores, assim é difícil a gente fazer ela ficar parada para fazer o corte. Galera, agora a gente terminou de cortar, né? Já temos aqui a peça. O que eu fiz aqui? Eu tinha colocado primeiro um reforço aqui, agora eu mudei ele aqui para o lado, porque eu vou planar isso aqui, tá? Eu vou usar a minha router, né? Eu poderia usar o jig de planamento, só que o meu jig ele não é grande o suficiente para entrar essa peça. Então eu teria que fazer um jig específico só para planar ela. Então, até para esse vídeo ficar mais fácil, eu vou usar a CNC, mas para quem não sabe aplanar, não tem uma CNC, né? Ou não sabe aplanar, a gente tem um vídeo aqui no qual a gente ensina a aplanar e ensina a fazer o jig, tanto para tupia de coluna quanto para tupia laminadora. Tá aqui no canal, beleza? Galera, agora que já está planada a peça, eu vou tirar esses reforços que a gente colocou aqui. Eu pus isso aqui para quê? Para poder planar com os pedaços juntos no lugar correto, tá? Porque se eu deixasse ela quebrar, eu ia planar, não ia ter como acertar muito correto aqui a altura onde cada peça se encaixa. Então eu vou fazer isso nessa peça aqui. O seguinte, eu estava analisando aqui o jeito que essa peça tá, o quão mole ela tá e como estão os trincados aqui. Eu vou separar de vez essas partes que estão mais quebradas, essa parte, essa aqui e aqui. Vou separar elas de vez para a gente colocar resina entre esses trincados e eles grudarem mais. Por mais da minha tentativa de tentar colocar parafusos aqui para eles não abrirem mais e fazer esse planeamento junto, eles estão bem frágeis mesmo agora que eu tirei as peças de MDF. Então eu vou quebrar isso aqui de vez e vou começar a preparar aqui para a gente poder resinar. Agora tem aqui um círculo de MDF, né? E nós vamos usar ele como base para a gente poder fazer o trabalho aqui com a resina. Então eu vou aplicar aqui, ó, desmoldante. É desmoldante em pasta, porém hoje aqui onde eu moro está tão calor que ele virou desmoldante líquido, tá? Eu vou aplicar aqui por sobre a peça para que a peça não grude aqui conforme a gente for fazendo os próximos trabalhos. Vou espalhar desmoldante por toda ela. Agora, galera, eu vou posicionar a peça aqui por sobre a madeira aqui, ó, sobre o MDF, né? Para a gente poder começar a fazer o nosso projeto. Com a pistola de silicone, eu vou vir passando aqui por toda essa parte de baixo primeiro, para meio que fixar as peças no lugar, né? E fazer uma vedação por baixo, para quando a resina entrar aqui pelos trincados, ela não vazar, tá? Então eu vou começar passando aqui por toda a extremidade da peça aqui. Agora nós temos que tampar aqui, ó, essa parte aqui, ó, dos trincados. Para isso nós vamos usar essa fita de borda de MDF, tá? Vou cortar um pedacinho dela aqui e vou colar ali com silicone. Eu vou pesar 200 de resina e 84 de catalisador, tá? Essa aqui a mistura dela é 100 para 42, tá? Então ela vai um pouco menos de catalisador a cada 100 gramas, tá bom? Então eu vou pesar essa quantidade, a gente vai aplicar aqui. Caso eu ver que falte, eu já misturo um pouco mais logo em seguida e já jogo aqui, tá? Nesses tipos de buraquinhos muito pequenos é muito difícil a gente fazer uma medida perfeita de quanto é necessário de resina realmente, tá?
Então a gente faz meio para aproximação. Joga, vê o que deu, precisa de mais a mesma quantidade, um pouco menos, a metade e tal. A gente vai deduzir no meio pelo olhômetro. Galera, agora nós já estamos aqui com a resina seca, né, depois daquela aplicação. Completamos aqui as frestas e os rachados que tinham nessa madeira. E agora nós vamos descolar ela dessa peça que serviu para estruturar ela enquanto a gente resinava. Para isso eu vou precisar de um martelo e talvez em algumas partes aqui também de uma espátula para alavancar ela e soltar ela dessa peça de MDF. Conseguimos aqui tirar a peça, né? E agora ela já é uma coisa só. Agora o que a gente vai fazer é passar aqui uma lixa de grão 40, tanto nessa superfície de cima quanto na de baixo, para remover esse excesso de resina e ficarmos só na madeira, para que a gente possa dar sequência nos próximos passos. Então, o que acontece? Agora a gente já limpou aqui a peça, né? Tiramos toda aquela meleca de resina que estava aqui por cima, tanto de um lado quanto do outro, tá? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um suco, né? Um rebaixo, um rasgo aqui no meio, que vai varar até o outro lado em certas partes. Vai ser por onde a gente vai conseguir colocar a fita LED aqui, que vai ser o que vai iluminar nessa luminária. Então, para isso nós vamos usar a tupia, uma fresa de haste paralela de 12 mm. Mas primeiro nós vamos fazer aqui 2 traços de risco, que vão dar um vão entre eles de mais ou menos 25 mm, para servir de referência para a gente fazer essa usinagem. Galera, agora nós já fizemos aqui todo esse rebaixo, né? Que vai ser o local onde a gente vai depois inserir o LED, né? E agora o que eu quero fazer? Agora eu quero fazer uma marcação aqui, ó, de o seguinte: eu vou varar isso aqui até o outro lado, só que eu não vou varar em todo o local do outro lado, porque eu deixei por volta de 25 milímetros de madeira ainda sobrando lá no fundo, né? Eu não saí para o outro lado aqui, ó. Tá vendo? Então, em alguns lugares ainda vou deixar uma parte ligando esse elo aqui de dentro a esse elo aqui de fora, né? Então eu vou marcar aqui com a caneta alguns lugares onde eu ainda vou deixar essa madeira aqui. Vou marcar mais ou menos uns 3 lugares aqui onde eu não vou cortar totalmente. Então agora esse entremeio aqui de material eu vou tirar, tá? E para mim fazer esse rasgo, eu vou começar fazendo ele com essa broca chata de 1 polegada, tá? Então eu vou furar aqui até sair do outro lado com essa broca. E depois o restante eu vou usar essa fresa copiadora, né, repastilhável, que está aqui na minha tupia, para poder terminar de limpar, tirar essa madeira que vai sobrar aqui, que a broca não vai tirar ainda, tá? Galera, então continuando aqui, ó, eu tenho aqui aquele mesmo MDF que a gente usou, né? Eu limpei ele aqui e vou mais uma vez aplicar desmoldante, né? Eu passei até um thinner aqui, então acabou tirando um pouco do desmoldante que já estava aqui, mas mesmo assim, mesmo que eu não tivesse limpado ele tanto aqui, seria interessante a gente passar por precaução. Então, mais uma vez, vou usar aqui o nosso desmoldante em pasta e uma estopinha dessa de polimento automotivo, tá? Então, vamos espalhar aqui por toda ela uma película de desmoldante. Agora, aqui o desmoldante já secou um pouquinho, né? Nós vamos pegar a nossa peça, que ficou assim, né? Ela ficou rasgada bem fundo aqui, né? Mas ficou esses elos aqui ainda para segurar uma coisa com a outra. Nós vamos colocar ela aqui, ó, por sobre a peça que a gente aplicou o desmoldante. E vamos aplicar silicone aqui na parte de dentro e nas extremidades na parte de fora, tá? Agora nós estamos aqui com a nossa peça já com silicone seco, né? E a gente vai preparar a resina e aplicar aqui, tá? Eu vou pigmentar de prata, porque eu não quero que o LED fique totalmente aparente, tá? Eu quero que ele fique meio neblinado, onde a gente vai colocar os LEDs aqui. Por isso eu vou usar o pigmento prata perolado. Agora com o nosso produto já misturado, nós vamos jogar ele bem devagarinho aqui por sobre a peça, né? Nesse vão que a gente abriu aqui. Agora que a nossa resina já está seca, né? Nós vamos tirar isso aqui do molde mais uma vez. Galera, agora a gente vai fazer aqui o lixamento de acabamento dessa peça, né? A gente deu uma lixada de primeira aqui para remover a meleca grosseira aqui da resina, né? De todo esse processo que teve até aqui. Agora, eu tenho aqui essa lixadeira orbital, dessa vez eu vou usar ela até para mostrar para vocês que é possível. Geralmente eu uso a rota orbital ou a Poletriz nos vídeos, né? Dessa vez eu vou usar a orbitalzinha aqui. Ela já está equipada com uma lixa 80. Aqui na minha mão eu tenho uma lixa 120, 180, 320,
400 e 600, tá? Então eu vou lixar ela com todos esses grãos, vou deixar ela bem lisinha, né? Vou lixar aqui a casca, não é uma coisa que eu costumo fazer nos meus projetos, lixar a casca, mas nesse aqui eu acho que vai ficar legal, tá? Vou lixar a casca, vou lixar um pouco com a mão aqui essa parte interior, porque não dá para acessar muito bem com a máquina, né? Vou tentar dar uma melhorada aqui, né? E é isso, tá? Nós vamos evoluir gradativamente entre esses grãos de lixa que eu mostrei para vocês aqui, tá? Para fazer um bom lixamento, é legal que vocês tenham um padrão assim de lixa, né? De avançar de 50% e 50% o número da lixa que você está usando. Galera, agora a gente já lixou aqui a peça até a lixa de grão 600, tá? E eu trouxe ela aqui para a CNC porque eu quero fazer um rebaixo aqui e criar uma tampinha que vai esconder os LEDs quando a gente instalar eles aqui, tá? Eu acho que vai ficar com um acabamento melhor isso aqui aberto, eu creio que até um pouco da capacidade do LED ia se perder, porque colocando uma tampa branca aqui, como eu quero colocar, né, por ela ser branca, o LED reflete nela e volta, né, a luz ali para baixo e ajuda mais ainda, né, a refletir o LED lá para onde a gente quer. Então, por isso eu vou fazer uma usinagem aqui para mim poder colocar uma tampinha aqui, né, que eu vou recortar também na CNC, feita com MDF branco, que vai tampar essas frestas que a gente fez aqui para a gente poder colocar o LED. E se algum dia ele queimar, a gente também poder trocar ele, né? Porque eu vejo muito projeto que o pessoal faz aí usando LED e resina epóxi. É lindo, porém a maioria dos projetos tem um grande defeito na minha opinião. O dia que o LED queimar, você vai ter que jogar aquela peça fora, porque não vai funcionar mais, né? Então eu quero fazer isso aqui de uma forma que o dia que esse LED estragar, a gente consegue remover ele com facilidade e colocar outro e vida que segue, né? Galera, após tudo isso, nós vamos fazer o nosso acabamento dessa vez usando uma coisa que não é muito usual que eu faço aqui no meu trabalho. Nós vamos invernizar essa peça, tá? O acabamento que a gente vai dar por cima dela aqui vai ser com verniz, né? Por ser uma peça que vai ficar exposta, né, no ambiente, né, não vai ser como uma tábua de corte, que a gente geralmente usa o óleo mineral para fazer o tratamento de acabamento, né? Então, como isso não seria nada prático numa luminária, eu vou optar aqui por usar o verniz como um acabamento final por cima da peça. Porém, como aqui a gente tem tanto a resina exposta quanto a madeira, eu não posso chegar e aplicar o verniz direto se eu quero um acabamento premium, né? Primeiro eu vou aplicar uma seladora, né? E depois eu vou aplicar um verniz, tá? Eu tenho essa seladora aqui, ó, da marca Masa, tá? Nós vamos usar ela aqui para selar os poros da madeira. Quando a gente aplicar ela aqui, a madeira está bem lisinha, ela vai ficar um pouco áspera, né? Ela vai fazer o processo de arrepiar os poros da madeira e a gente vai usar uma lixinha 600 depois que a seladora estiver bem seca, para poder quebrar esse arrepiado, né, com a lixinha 600, passar essa lixinha e depois pintar novamente com a seladora, lixar mais uma vez e aí sim entrar com verniz, tá? Então esse vai ser o processo que a gente vai realizar aqui nessa peça, tá bom? Então bora lá. A seladora aqui já secou, né? E eu tenho aqui uma lixinha 600, vou lixar aqui e seguir o baile, tá bom? Nós estamos usando esse verniz e esse endurecedor da Wanda, tá? Verniz automotivo, para fazer aqui o acabamento final aqui na peça, beleza? Agora nós vamos misturar isso aqui, né? A proporção que ele indica é 5 partes para 1, 5 partes de verniz para 1 de catalisador. E nós vamos aplicar aqui na peça, beleza? E agora nós vamos fazer a montagem aqui do que vai, vamos dizer, a parte elétrica, né? E a parte de suporte desse nosso lustre, né? Dessa nossa luminária. Como eu disse para vocês, eu vou instalar uma fita LED naquele rasgo que a gente fez, que é desse tipo aqui, né? Esse tipo de fita. E nós vamos usar, para ela, né? A gente tem que usar, obrigado a usar esse tipo de fonte, né? Então eu quero esconder essa fonte aqui de alguma maneira no suporte da luminária, para que isso aqui não fique aparente. Então eu vou ter que usar essa tomada aqui, ó, para poder ligar ele, né? E criar um suporte que esconda isso aqui, né? E nós vamos precisar também de cabo de aço, tá? Para poder pendurar a luminária. Nós vamos precisar também dessas travinhas de cabo de aço, né? Esse grampo para travar o cabo de aço, ele tem porquinhas aqui que a gente aperta e consegue travar o cabo de aço. Vamos precisar também de ganchinhos, tá? Os ganchos eu não tenho bem certeza, ainda vou analisar, às vezes eu vou fazer sem, às vezes eu vou fazer com, mas eu já comprei. Então,
Vamos lá começar a preparar primeiro o que vai esconder isso aqui, tá? Eu quero criar uma caixinha que vai ficar presa no teto, que vai esconder isso aqui, e onde também os cabos de aço vão se sustentar para ligar tanto a parte elétrica com o resto da luminária, essa fonte aqui, né, com a luminária, e também vai ligar os cabos de aço com a luminária em si. Então primeiro nós vamos fazer uma caixinha que vai esconder isso aqui, que vai ficar presa no teto. Galera, agora a nossa caixinha aqui já ficou pronta, tá? E eu vou lixar ela, tá? Vou lixar ela com a partir da lixa 80 até a 320. Nós vamos aplicar a seladora nela também. Galera, agora nós já estamos com o nosso acabamento, vamos dizer, nosso suporte pintado, né? Dei o acabamento aqui nele com seladora. Aqui dentro ele ficou dessa forma, ó. Eu coloquei esses, não sei bem como é que chama isso aqui, grampo de travar cabo de aço, acho que devia ser isso. Isso aqui é um cabo de aço, né? E eles vão passar por esses furinhos, tá? Eu fiz 3 furos aqui. Um dos furos eu deixei mais grosso, porque ele vai passar o fio elétrico aqui, que vai vir a fonte aqui, né? Que a gente teve que fazer essa engenhoca aqui para poder pôr a fonte, tá? E aqui para este lado a gente colocou também os grampinhos, tá? E fizemos uma orelhinha aqui que vai dar para usar um ganchinho na luminária para poder travar, tá? E agora com isso aqui já ajeitado, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar finalmente o LED na luminária. Então eu estou aqui com a nossa LED, né? E eu vou tentar usar ela inteira aqui, dando volta o quanto der aqui no nosso projetinho, para que ele fique o mais forte possível, mais forte o LED possível, né? Esse tipo de fita LED é bom ter muito cuidado para não dobrar ela, tá? Se ela, dependendo do jeito que ela dobra, ela quebra, que ela tem as emendas onde você pode cortar ela, caso você não quiser usar um tanto tão grande. É só que se você dobrar ela, facilmente ela quebra nesses lugares e dali para frente ela já não acende mais. Então, galera, eu vou começar colando esse aqui, e aí eu vou seguindo, porque se ela quebrar, ela vai quebrar mais para frente. No todo o manejo que eu vou ter que fazer ela aqui, ela vai dar várias voltas aqui. Então, o ideal, pelo que eu vejo aqui, é começar por este lado aqui. Ó, tirei aqui a proteçãozinha da cola que já vem nela e vou começar a colar aqui. Tomara que essa cola seja da boa mesmo. A nossa pecinha aqui já está pronta e o que vai prender ela aqui, ó, vai ser essas duas madeirinhas. Eu coloquei duas madeirinhas paralelas que dá o tamanho que está aqui dentro, né? Desse jeito, coloquei 2 parafusos aqui. Eu encaixo ela aqui, ó. Aparafuso esses 2 parafusos aqui e já fica tudo certinho como tem que ser. Galera, agora com o LED já montado aqui, né? Tá tudo certinho, né? E agora nós vamos pôr a nossa tampa aqui. Eu vou fazer os furos que vai fixar ela, tá? Mas isso aqui agora só vai servir para a gente fixar ela aqui mesmo, tá? Não vai ser bem o final ainda, porque nós vamos ter que abrir ela para passar a fiação elétrica. Para pendurar ali, nós também vamos usar esses ganchinhos, tá? Esses ganchinhos para pendurar ali no cabo de aço. Aproveitei no mesmo buraco que eu fiz aqui para fixar a tampa, já é o buraco. Agora nós vamos fixar aqui os cabos de aço. Pendurados, o que falta é a ligação elétrica. Galera, então o vídeo foi esse, né? Espero que vocês tenham aprendido bastante vendo essa luminária aí. E nós vamos ter que fazer um parte 2, né, disso aqui, porque esse trem já tá tão grande, esse vídeo, né? A gente gravou tanta coisa sobre a construção dessa peça e, infelizmente, ela não está cumprindo a função de luminária, que é de iluminar. Eu achei que ficou muito fraco aqui, os LEDs são bem mais fracos do que eu pensava, tá? Então nós vamos fazer uma ideia aqui que vai melhorar isso aqui. Porém, vai vir um vídeo parte 2 que daqui uns tempos eu vou pensar numa ideia ainda de como a gente resolver essa questão para isso aqui iluminar mais, tá? Mas é isso, agradeço vocês que ficaram até aqui e vou deixar um recadinho importante para quem está assistindo até o finalzinho aqui.
Agora no mês de novembro nós vamos ter a nossa primeira Black Friday dos nossos cursos, tanto do curso iniciante, o curso de moldes de borracha, né? E também o curso de incrustação na resina epóxi. Então, fiquem atentos que nos próximos dias nós vamos dar mais detalhes sobre como vai funcionar essa Black Friday para você poder adquirir os seus cursos aí com um descontinho. Se o problema era esse, vem coisa boa aí, tá? Tchau, obrigado.